Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Banco do Brasil, BBAS3, pregão desta quarta-feira, dia 24 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Aqui embaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente, principalmente o conteúdo na parte de análise e também de aprendizado, e o conteúdo para frente que você com o sino das notificações você vai ser avisado aí sempre quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. Basicamente todos os dias 3 vídeos aqui dentro do canal na parte de análise. Então vamos aqui a essa análise especial onde eu falo aqui, eu vou falar de um gráfico anual, de um gráfico quadrimestral, que está aqui do meu lado, vou falar também no gráfico mensal, semanal e diário. Qual o objetivo aqui dessa análise? É pegar aqui Banco do Brasil desde o longo prazo, que é do lado do gráfico anual e quadrimestral, até descendo aqui para botar anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, descendo até o curto prazo. Enfim, qual o cenário como um todo, cenário gráfico, que é minha especialização, análise técnica, qual o cenário que nós temos nesse momento? É interessante para compra? Está gerando algum sinal de alta para longo prazo, para curto prazo, para médio prazo? Esse é o objetivo aqui através dessa análise. Deixa eu só alterar aqui o ativo, BBAS3, e vamos falar aqui do gráfico anual. Aqui nós temos nesse ano uma queda mais acentuada de 21,87% em cima de BBAS3. A tendência de prazo maior é de alta. Fez aqui alguns movimentos, que é basicamente uma correção. Tudo isso aqui é um processo de correção dessa subida. Basicamente a gente pode falar assim, ó, daqui para cá, 8 anos, aí ficou aqui, daqui até esse ponto 8, aí no nono subiu, ou seja, houve uma certa simetria de tempo em termos de correção de todo esse movimento de subida. E aqui agora estaria dentro de um outro processo de expansão, que fez 4 anos, está dentro aqui do 6º ano, só que com um ano de queda e mais o outro ano que está vindo aqui para baixo. O que chama atenção no histórico dessa ação é o seguinte, tirando logicamente esse período aqui para trás, aqui no processo de correção basicamente só teve 3 anos de queda, que fechou realmente em queda, nos anos seguintes se recuperava, depois da queda se recuperava no ano seguinte. Aqui tivemos um ano de queda, mas nesse ano está para baixo. Então, uma das possibilidades, se olhar para a compra, é justamente chegando o mais próximo possível da média móvel de 13 períodos, ou no ponto mesmo que se encontra, sinalização de alta de força por parte dos compradores, um prazo menor, apoia mais a operação de compra. Então, ou seja, no período aqui, nesse período de queda, o mais interessante foi justamente quando o preço estava mais para baixo, para se ter uma boa busca de rentabilidade, chamada relação risco-retorno. E aí o que eu vou falar nos prazos menores, se está interessante ou não de já fazer essa entrada pensando no prazo maior em Banco do Brasil. No gráfico quadrimestral, o que nós temos é um retorno para baixo da média, uma tendência que era uma tendência basicamente de alta, que com essa queda aqui, essa furada do fundo anterior, ficou com a tendência mais indefinida. Tentou voltar para cima da média, não conseguiu fechar acima e está aqui apontando para baixo, ou seja, um viés um pouco mais de baixa nesse momento, apesar dessa região aqui ser uma região importante de suporte que ela está em cima. Um ponto onde pode virar esse cenário mais baixista nesse momento do papel, viés mais de baixa, apesar da tendência indefinida. Essa região na faixa dos R$ 28,45, por volta de R$ 28,45, ponto mais baixo aqui em torno de R$ 24,60 seria o outro nível importante de suporte para o ativo. Dentro desse contexto, dá para observar, olhando para o histórico do ativo, ou seja, ok, da alta aqui no gráfico anual, teve as quedas e depois teve alta, teve queda e depois teve movimento de alta, queda e depois movimento de alta. Onde é que a gente pode monitorar uma chance maior de subida do preço, em vez de tentar ficar adivinhando a mínima do movimento? Pode-se olhar para um gráfico quadrimestral, aguardar, por exemplo, uma sinalização dessa de subida, não só de superar, mas voltar a fechar acima da média móvel de 13 períodos, que aumenta a probabilidade não só para esse movimento, mas para um movimento de prazo maior, de ficar mais tempo posicionado. Quando eu falo prazo maior, que se você aguarda aqui e entra comprando aqui, poxa, eu já perdi essa valorização. Mas se você entra comprando aqui, a gente está falando cada quadrimestre, na verdade 3 quadrimestres, aqui a gente já está falando de 1 ano. Então, 1 ano e meio aqui posicionado nessa ação. Então, é um prazo mais longo de operação em cima do ativo.
Outra sinalização aqui, ó, veio para baixo da média, estava caindo e voltou para cima da média. Aqui já ficou mais tempo lateral e teve um desenrolar aqui mais forte para cima, depois de basicamente ali uns 2 anos dentro de uma posição. Novamente aqui, ó, volta para cima da média e gera todo um processo de valorização também. Mais interessante para compra de prazo maior. Então, qual seria o sinal aqui? Uma das formas, pelo gráfico quadrimestral, algum sinal fechando para cima da média, algum candle, alguma barra que representa aqui 80 pregões, 80 dias úteis, cada barra dessa aqui, fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos seria algo mais positivo. Então, tem algum sinal já apoiando a compra de cara? Não tem. Um sinal de alta que aumente a probabilidade de subida não existe ainda. Pelo contrário, está com viés de baixa. A única coisa que apoia é a questão da zona de suporte que está sendo testada aqui. É o que mais apoia. Arriscaram pouco capital, mas se quiser arriscar para um perfil mais arrojado, seria essa forma. A outra, aguardar algum sinal de alta aqui ou um prazo inferior, que eu vou comentar agora, um gráfico mensal. Pelo gráfico mensal, nós temos uma ação que vinha numa tendência de alta. Aqui está com formação de uma tendência de topos e fundos ascendentes, que parou em cima de uma zona de resistência, de um topo ali para trás, uma resistência intermediária, mas que foi válida aqui, terminou gerando o quê? 2 candles muito fortes para baixo, que perdeu a mínima do último fundo ascendente. Isso, tecnicamente falando, é o final de uma tendência de alta, ficando com a tendência indefinida e, logicamente, com viés de baixa. Muita força para cair, mais do que foi para subir. Isso representa uma chance maior de poder ter algo mais para baixo, uma expectativa de se ter algo mais para baixo. Falando em algo mais para baixo, tem suporte nos 26,83, 25,60 e depois na casa dos R$ 23,20. Então, basicamente esses 3 meses aqui, essa sequência de vários meses por aqui e aqui também um pouquinho mais acima são os pontos de suporte mais relevantes, na minha opinião, para Banco do Brasil. E dentro dessa região de suporte, o que pode acontecer é fraqueza para cair para depois gerar algum sinal de alta. Mas nesse momento seria menos provável já ter ou mesmo esse mês ganhar força, que já está perto do final do mês, gerar um fechamento lá forte para cima da média. Seria menos provável. Qual seria o sinal maior de recuperação? É esse aqui. Ter um fechamento de um mês lá para cima dos R$ 33,00 pelo menos, para aumentar a probabilidade de subida do preço. Um sinal de fundo, apesar de ser descendente, mas que gere uma sinalização de enfraquecimento da queda e aumento de, ou seja, mudando o viés. A tendência está indefinida, mas o viés, em vez de ser o viés de baixo, que é o atual, se tornar um viés de alta. Pelo menos isso. Outro ponto para se destacar, 2 candles grandes de baixo. Já aconteceu isso antes? Já, olha aqui, ó. Movimento de subida, aí basicamente em 2 meses forte já perde a mínima do candle anterior, ou seja, mais força para cair do que foi para subir. O que aconteceu na sequência? Ainda teve um pouco mais aqui, veio para baixo. O que está acontecendo aqui veio um pouco mais para baixo, mas na hora de subir já não subiu de maneira rápida, ou seja, por isso que eu falo que não é o caminho mais provável já vir aqui para cima. O que daria para olhar é o seguinte, depois dessa força aqui, na hora que tentou cair de novo, se não ganhar força mais para cair, aí já fica mais de olho na questão de retornar para cima dessa máxima. Ou seja, na hora que gerou um sinal para cair e não foi e já reverteu para cima, melhora a situação. E a gente olharia até para um prazo menor, um gráfico semanal, para coletar ali um sinal de mudança de tendência, que basicamente foi isso aqui, ó. Quando rompeu isso aqui, retomou a tendência de alta no prazo, que aqui tinha ficado tendência também indefinida, assim como ficou aqui, e aqui a tendência mudou, retomou quando rompeu essa máxima aqui em R$ 31,00, basicamente R$ 30,98, e daqui até essa máxima que ela andou assim, andou só 63%, ou só, né? 63%. Então isso aqui seria outra forma também de monitorar força por parte dos compradores para buscar uma compra, em vez de só aguardar o fechamento lá no quadrimestral mais forte aqui para cima da média, que seria uma das alternativas de se buscar uma entrada. Em janeiro, eu fiz uma análise especial de Banco do Brasil falando sobre esse candle que estava acontecendo ainda, não tinha fechado ainda. Eu estava fazendo análise no final do mês, se não me engano, dia 21 de janeiro. Falando se houvesse o fechamento para baixo da média, para baixo da mínima do mês anterior, que foi de dezembro, isso seria um sinal de enfraquecimento da tendência de alta,
que deterioraria a expectativa ou reduziria a expectativa de subida do preço desse ativo. Não dá para saber que vai despencar? Não, que ia cair desse jeito? Não dá, mas dá para saber o seguinte, esse não é o melhor ativo para eu ter na minha carteira de prazo maior neste momento. E continua sendo, não seria o ativo que eu escolheria para fazer uma compra. Compra aqui nesse ponto que está, Adalto, mesmo que esteja no suposto quadrimestral, eu prefiro outros ativos, até mesmo dentro do setor dos bancos, prefiro outro ativo, como por exemplo Bradesco, seria uma alternativa, Santander, outra alternativa, para mim mais interessante do que Banco do Brasil, nesse atual cenário aí negativo. Enfim, precisa ou dar uma enrolada aqui assim, ou fazer algo assim, ameaçar cair e reverte para cima, ou gera um fechamento mais forte para cima dos R$33, para cima das médias, para voltar a ter um viés de alta, porque por enquanto não tem aí uma sinalização ainda de força por parte dos compradores. Gráfico semanal, a tendência é de baixa, falando aqui de curto a médio prazo, a tendência basicamente é de baixa, topos e fundos descendentes. Fez 3 candles bem fraquinhos para cima, não consegue, só superou a máxima de 1 de queda e não consegue ficar acima, que é uma região aqui na faixa dos R$30,95, e aqui apontando para ter algo mais para baixo. Parou a queda em cima de um suporte, foi um gap de baixa, então tem um suporte de um gap de alta, que parou aqui também a queda, e o nível de resistência estaria aqui, nesse gap de baixa, que é na faixa dos R$32,08. Mas até agora não conseguiu exibir nada tão relevante para cima. Para quem está posicionado no médio prazo, pelo gráfico semanal, esperando algumas semanas para cima, se perder a mínima da semana passada, seria um dos sinais de saída dessa posição ou redução dessa posição comprada no ativo. Qual o sinal que começa a trazer alguma força por parte dos compradores? Ameaçou cair aqui, gerou topo, reverteu para cima. Falei até hoje aqui sobre isso nos meus stories, aqui no Instagram, @dvinvest. Se reverter, faz isso aqui, reverte para cima, já é um primeiro sinal positivo. Segundo sinal positivo, ameaçou cair, não cai forte, para de novo na região de suporte ali na faixa dos R$29 a R$28 e proporciona de novo um fundo já acima desse patamar, sinal também de força. Outra forma, em vez de cair aqui e perder mínimas ascendentes, volta a subir e faz um fechamento acima dos 32,08, acima do gap de baixo e da média móvel 13 períodos, também mais um sinal que vai melhorando, que são rastros de força por parte dos compradores e que vai melhorando o cenário mais para compra em cima dessa ação. Por enquanto, não está tão interessante para entrada, nem mesmo pelo gráfico diário, que está ainda numa leve tendência de alta, que essa tendência de alta, assim, eu poderia até falar que já não tem mais uma tendência de alta, apontando mais para baixo, ou basicamente indefinida. Mas considerando os movimentos maiores, seria algo assim. Ainda para anular completamente a tendência, teria que voltar para baixo dos R$29,26. Mas eu diria que é uma tendência mais para indefinida. Por quê? Porque foi lá bater nessa zona de resistência aqui, em torno dos R$30,80. Não conseguiu evoluir para cima dessa região. Só olho para a compra se basicamente fizer isso aqui, ó. Sinalizações de fundo, pivô de alta, já para cima dos R$30,80 pelo gráfico diário. Então, por enquanto, o viés é de baixo. Para quem estava comprado, ver esse candle aqui fechando ali para baixo da média, gerando nova mínima, é um sinal realmente negativo que aumenta a probabilidade de queda do preço dessa ação. Então, por enquanto, diário indefinido, basicamente, tendência de alta para indefinida. Podemos até classificar com a tendência indefinida. Se for pegar só os topos e fundos, né, os mais relevantes, a gente pode falar que a tendência está de alta, mas com cenário de fraqueza por parte dos compradores, caminhando para um cenário mais de indefinição. Temos a tendência de curto a médio prazo de baixa, que é o semanal. Tendência no mensal indefinida com viés de baixa. Mesma coisa no gráfico quadrimestral, ou seja, é um ativo que eu escolheria, seja para qualquer prazo operacional para comprar? Não, ainda não vejo nenhum sinal relevante de força por parte dos compradores. E aí a questão sempre que eu coloco aqui é que não existe só Banco do Brasil para fazer as operações, existem diversos outros ativos. E eu prefiro pegar os ativos que tenham um cenário que já apresente uma chance um pouco maior de, se resolver andar, se tiver certo na avaliação, se ele resolver andar, que ele gere um resultado maior para subir, seja a favor da minha entrada, do que para o risco que eu estou tomando, do que o tamanho do stop que eu estabeleci para a entrada. Então essa é a ideia. Nesse caso de Banco do Brasil, eu não consigo ver, apesar do suporte, nossa, se eu entrar comprando aqui, tem uma boa chance desse negócio andar forte para cima. Ainda não, tem vários desafios, não tem um sinal ainda de força para os compradores, então prefiro
aguardar aí e para os ativos um pouco mais alinhados que para cima do que Banco do Brasil. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Só para mencionar em termos de suporte aqui 29,26, seguido aqui de um patamar que vai de 28,87 até 28,54. E abaixo disso, vamos falar de 27,75 como zona de suporte. Resistência, 30,80, essa máxima aqui que é basicamente em 31,41 e o gap lá em R$ 32,08. Um grande abraço, deixe seu like, seu joinha se essa análise foi útil para você de alguma forma e até a próxima análise, até a análise de fechamento do pregão.